Olá pessoal, eu sou Franca Thaís do canal História da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo à plataforma do YouTube. Quem gostar do conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe, só assim esse vídeo vai estar sendo espalhado para mais pessoas. Eu vou fazer uma crítica ao Bernardo Custer, né, que é um youtuber de direita conservadora reacionário, né, em relação ao ataque que ele fez à CNBB, tá? Porque é o seguinte, a CNBB, né, com raras exceções, inclusive, né, ele faz uma crítica ao Papa Francisco, porque os conservadores eles só aceitam que a opinião, né, dos bispos, dos cardeais brasileiros sejam opiniões de direita conservadora. Quando entra um novo ciclo de cardeais e bispos, né, progressistas, eles não aceitam, né? Eles só aceitam aquilo que ele pensa. O que eles não pensam, eles não aceitam, né? Então, se for progressista, né, eles não aceitam e tecem críticas duríssimas. Só que o pessoal progressista, né, quando tem religiosos de direita, a gente não faz crítica, a gente aceita, né, porque é um direito do ser humano ter a sua opinião, né? Então, ele começa dizendo, né, que a CNBB é de esquerda, né? Porque alguns bispos têm opinião progressista, né? E progressista significa o quê? Né? O desenvolvimento justo, igualitário, né? E eles fazem a missão da igreja, que a missão da igreja é para os pobres, como dizia o primeiro Papa Pedro. Né? A função da igreja é a função dos pobres, né? É... Aí, logo em seguida, ele vem dizendo que a CNBB se manifestou em relação à peste chinesa, né? Todo mundo sabe, já foi dito, nem a OMS fala isso, que o vírus ele surge, não é? Não é criado, ele surge naturalmente, inclusive pelos ataques à natureza, né? Então o vírus não é culpa de nenhum país. Senão a gente poderia chamar a gripe espanhola, que foi a doença que mais matou no mundo, né, de peste americana, porque foi o primeiro caso aconteceu lá, né? E não é assim, né? A gripe espanhola ficou conhecida como espanhola porque a Espanha estava neutra na guerra e tinha mais liberdade de imprensa, né? Mas o primeiro caso foi nos Estados Unidos, né? Então a gripe ela surge, né? O vírus ele surge aleatoriamente ao homem. O homem não tem controle sobre o surgimento do vírus, tá? É, critica a CNBB que escreveu um documento em defesa da democracia. Foi logo na época que o Jair Bolsonaro estava participando de manifestações de AI-5, de fechamento do STF, de fechamento do Congresso, né? E aí a CNBB lançou um documento falando de democracia, né? E é verdade, ele disse que o presidente nunca foi um movimento desse. Claro que foi, né? Um dos defeitos dos canais de direita conservadora, youtubers, né, assim como do presidente Jair Bolsonaro, tem as mesmas características. Eles mentem descaradamente, né, e não aceitam opinião contrária e tentam se justificar baseado em mentiras, né, que é um discurso sofismático. A CNBB é um grupinho ideológico comunista, né? Ele fala várias vezes em comunismo. Eu tenho certeza que esse idiota, né, esse analfabeto político, esse analfabeto intelectual, ele não sabe o significado de comunista, né? E se os bispos fossem comunistas, no passado, né, por exemplo, no pontificado de João Paulo II, a maioria dos bispos eram conservadores, né? Eu penso que o ser humano tem liberdade de ter ideologia, né? Os bispos eram conservadores, no pontificado de Joseph Ratzinger também a maioria eram, né? Joseph Ratzinger, que na época de João Paulo II foi prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, ele silenciou Leonardo Boff a teologia da libertação. Hoje o Papa Francisco, né, tem uma série de conservadores, inclusive o Tarcísio Bertoni, que desviou 300 mil euros
para reformar o apartamento dele, que era destinado a um hospital para crianças, né? O Papa hoje ele é um Papa muito mais calmo em relação, né, ao Bento XVI e ao João Paulo II, porque ele não persegue como perseguia esses conservadores, não persegue pessoas que pensam diferente. Né? Leonardo Boff foi silenciado por Joseph Ratzinger, que era na época, né, o prefeito para a Congregação da Doutrina da Fé, como já disse, né? Silenciou ao ponto de Leonardo Boff se cansar e sair da igreja, né? Pedir a excomunhão. Apoiavam ditaduras de direita, né? A Igreja Católica apoiou ditaduras de direita, principalmente na América do Sul, e trabalhou constantemente para a derrubada do comunismo. Isso é ter lado também, né? Mas esse lado é aceito e o outro não. Né? O conservadorismo, eu já disse, né? Na minha opinião, o conservadorismo, né, é a mesma arma que tinha Caifás e Jesus Cristo era um subversivo. Ele fala, elogia Sérgio Moro, né? E os 10 pacotes, as 10 medidas de combate à corrupção, né? Uma delas era licença para matar, para policial matar, né? Que era excludente de ilicitude, que praticamente tirava qualquer chance de um policial ser criminalizado pelo crime de matar, por exemplo, uma pessoa inocente. Ele podia alegar 3 motivos, né, que existia no excludente de licitude, jamais enfrentaria um tribunal. Né? No Rio de Janeiro a gente sabe que as pessoas matam ali, né? Já mataram pessoas com guarda-chuva, né? Com bengala, pensando que era arma, fuzil, e mataram. Né? E aí o policial deixaria de responder para sempre. E seria quase inimputável. Né? Diz que para defender a canetada do Alexandre de Moraes, que impediu o diretor lá, amigo do Flávio Bolsonaro para a Polícia Federal, disse que foi autoritária. Eu até concordo com ele, né? O ministro do STF não tinha que interferir nessa situação. Mas aí, logo em seguida, ele disse que o PT interferia. Né? A própria Lava Jato, né? A própria Lava Jato disse que no tempo do PT não havia interferência nenhuma. Tanto que prenderam petistas, prenderam um monte de gente. Né? O PT escolhia, né, o promotor, o procurador de justiça, era nomeado de acordo com a lista tríplice, né, geralmente o primeiro mais votado. Tanto que Rodrigo Janot, né, que foi procurador do governo Dilma, era um inimigo quanto mais da própria Dilma Rousseff. Né? Ela poderia ter feito como Jair Bolsonaro, pegou o Augusto Aras, que é um promotor que nem estava na lista tríplice, né, um procurador que nem estava na lista tríplice, e colocou ele lá porque ele era amigo da família. Né? O PT não fez isso, o PT nomeou o procurador de acordo com a lista tríplice do Ministério Público. Disse que o PT queria transformar o país em comunista. O PT nem comunista nunca foi. Né? O PT é um partido de centro-esquerda. Né? O PT ele não adota medida marxista nenhuma. O PT é um partido de conciliação. E o comunismo não defende conciliação, defende a derrubada da burguesia, né? E a criação do Estado de bem-estar social, onde todos os seres humanos seriam tratados de forma igualitária. Né? O PT não chega nem perto do socialismo, que dirá comunismo. Não é? Mais uma vez ele demonstra que ele não conhece nada de comunismo, né? E só repete lalações, né? Sem conhecimento empírico e muito menos epistêmico. Né? Ele só sofisma quando se fala de comunismo. Aí ele fala que a CNBB é comunista, né?
A CNBB não pode ter uma visão diferente, ela tem que ser sempre conservadora, conforme eles querem, não é? Mas só que o Papa que está aí hoje, ele é um Papa progressista, né? Um crítico do neoliberalismo, porque ele sabe que gera miséria, né? E a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, né, tem uma direção agora do Dom Valmor, né, que é um cardeal progressista, né? E a maioria dos cardeais brasileiros hoje são progressistas. Tá? Por quê? Porque isso tem influência do próprio Papa, né, que nomeou os últimos cardeais do Brasil, né, Dorani Tempesta, né, esse Dom Valmor. Esses cardeais são progressistas. Por quê? Porque o progressismo ele é solidário, ele tem empatia pelo outro, ele tem misericórdia, né? Assim como o socialismo segue essa mesma linha de tendência, né, diferente do conservadorismo que prega cada um por si e Deus por todos e só proteger a família, coisa que Jesus, nesse livro chamado Bíblia Sagrada, contestou veementemente. Ele fala do amor e do amor ao próximo, não do amor só da família, tá? Ele faz o proselitismo com a CNBB. Ele tenta ele quer que a CNBB seja conservadora, como ele, só que os bispos lá têm intelecto suficiente para definir de que lado eles estão, se eles são progressistas ou se eles são conservadores. E cabe aos conservadores aceitar, porque quando a igreja foi conservadora, de viés conservador, né, não veio nenhum bispo progressista, ou muito menos padre progressista, criticar os posicionamentos da igreja católica. Tá? Ele defende o uso de armas, né, e a CNBB foi contra, só que na Bíblia, Jesus condenava. Né? Tem um episódio de quando Pedro levanta a espada e corta a orelha de um soldado que vai prender Jesus. Jesus manda ele baixar a arma e fala: quem usa da espada, pela espada morrerá. Ele era totalmente contra a violência. Né? Mas o cristão conservador é a favor do uso do armamento, da população ficar armada para poder se defender. Né? Então, é um cristão bélico que não tem nada de acordo com o Novo Testamento de Jesus Cristo. E aí ele cita por final na fala dele, eu vou deixar o link do discurso dele, um bispo conservador que ele acha que é a esperança do Brasil. Né? Ele não entendeu ainda que o próprio Papa é um Papa progressista. Né? É um Papa que critica o neoliberalismo. Né? É um Papa que critica, né, o conservadorismo. É o Papa que está querendo quebrar tabus como homem casado ser padre na Amazônia, mulheres ser padres também, né? Que a igreja perdoe, né, e aceite LGBTs. Tudo isso, né? Por quê? Porque é um Papa que está além desse conservadorismo e é um Papa mais maleável, é um Papa mais voltado para questões sociais e para questões humanas, e aí ele perdoa muitas posições que o homem toma, coisa que os conservadores não. Né? Eles seguem ao pé da letra, são dogmáticos religiosos, né? E não aceitam as mudanças que ocorrem na sociedade. Né? Criticam, por exemplo, o LGBT, baseado num livro que foi escrito há 2000 anos atrás, que tinha um outro pensamento. Né? E a sociedade evoluiu, as pessoas já aceitam. Né? Então é hora também dos dogmáticos religiosos começarem a repensar a sua questão de fé. Tá bom? Essa foi a minha participação e até a próxima.